Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem 2024, PPL, é a questão número 117. A questão diz assim: uma equipe de pesquisadores interessados em estudar a concentração de ozônio em uma região da atmosfera planeja enviar um balão para captar dados meteorológicos a 20.000 metros de altitude. Para recuperar os dados captados pelo dispositivo de medida, o balão precisa estourar quando atingir a altitude desejada e retornar ao solo. O que ocorrerá quando seu volume atingir o volume limite, a partir do qual não há mais expansão? As figuras mostram a forma do balão e como a temperatura e a pressão atmosfera variam com a altitude em relação ao nível do mar. Então, a gente tem aqui um balão esférico de raio Rzinho. Temos aqui dois gráficos. O primeiro, altitude em quilômetros por temperatura em Kelvin, temperatura em Kelvin no eixo X, altitude no Y, e pressão em quilopascal, quilo 10 ao cubo, pascal, e altitude em quilômetros. Tá bom, pessoal? Então, para essa situação, considera-se o gás dentro do balão e os gases atmosféricos como gases ideais. Assume-se também que a pressão interna do balão depende somente, olha só, da pressão atmosférica. Quantas vezes o raio do balão deve aumentar para captar os dados meteorológicos desejados? Bom, pessoal, vamos primeiro anotar os dados que a gente tem, Uma questão clássica de gases, A gente vai utilizar a Lei Geral dos Gases. Vamos lá, vamos anotar. Primeiramente, vamos identificar aqui para 20.000 metros de altitude, que corresponde a 20 quilômetros, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 20.000 metros tem 20 quilômetros. Então, 20 quilômetros de altitude corresponde a uma temperatura de 240 Kelvin. E 20 quilômetros de altitude corresponde a uma pressão de 10 quilopascal. Vamos anotar esses dados. Para 20 quilômetros, eu tenho uma temperatura de 240 Kelvin, pelo primeiro gráfico, e tenho uma pressão de 10 quilopascal. Quilo, pessoal, o prefixo quilo é 10 ao cubo ou 1.000, ou é 10.000 pascal ou 10 vezes 10 ao cubo, é a mesma coisa, tá? Pascal, aqui em 20 quilômetros, quando ele já estiver lá em cima. E agora, quando ele está a nível do mar? A nível do mar. A gente tem nível do mar aqui, logo aqui embaixo, ó, embaixo. Altitude zero, tá? Eu vou ter a temperatura de 300 Kelvin a nível do mar, ele não saiu daqui ainda, depois que ele sobe, e 100 quilopascal. Quilo, prefixo quilo, 10 ao cubo, já vou colocar aqui. Pessoal, olha só, vou chamar aqui de inicial. A gente também tem um volume inicial que eu não sei qual é, tá? Que eu vou chamar de V0. E aqui a gente tem um volume final lá naquela altitude de 20, que eu também não sei qual é, eu vou colocar assim. Então, nós vamos utilizar, pessoal, essa equação de estado do gás. Pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Lembrando que as temperaturas têm que estar sempre em Kelvin, tá bom? Pessoal, essa equação de estado, assim como a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, caem demais no Enem. Então, é muito importante você revisá-la, tá bom? Então, é ela que nós vamos utilizar aqui para fazer essa comparação dos volumes. Vai falar, professora, não está falando do raio ainda. Vamos resolver primeiro a equação de estado, vamos ver como vai ficar o volume final em relação ao volume inicial e depois a gente abre para o raio da esfera, tá bom? Vamos fazer devagarzinho. Então, vamos lá. Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Pressão inicial, 100 vezes 10 ao cubo. Volume inicial, não sei qual é. Temperatura inicial, 300 Kelvin.
Não vou botar unidade, não. Pressão final, 10 vezes 10 ao cubo. Volume final, não sei qual é. Eu chamei de V, né? Vou botar VF. Dividido por temperatura final, que é 240. Aqui eu posso cortar um zero com um zero, posso cortar o 10 ao cubo com o 10 ao cubo, posso cortar um zero de cá com um zero de cá. Então, o que sobrou? 10 vezes 0 sobre 30 é igual a 1VC sobre 24. Posso melhorar, posso cortar esse zero com esse zero. V0 sobre 3 igual a VC sobre 24. Multiplico cruzado, 3VC igual a 24V0. VC não, é VF. VF, tá, pessoal? Então, a gente quer saber o valor de VF. VF vai ser 24V0 dividido para 3. VF vai ser igual a 24 sobre 3, 8V0. Então, eu já sei o volume final em relação ao volume inicial, ok? Vou pular para outra página, pessoal, porque isso aqui vai ficar grande. Agora sim eu posso jogar o raio, entendeu? Fica mais fácil do que você jogar o raio direto nessa equação aqui. VF igual a 8V0. Lembrando que o volume da esfera ele é igual a 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo. Então, vamos jogar aqui. 4/3 de π, então isso tudo aqui é um valor fixo, é uma constante. R final ao cubo é igual a 8 vezes 4/3, pode botar em parênteses se quiser, π, raio inicial ao cubo. Então, 4/3 de π, corto 4/3 de π, vai ficar R final cubo igual a 8R0 ao cubo. Para eu tirar o cubo daqui, eu tenho que jogar a raiz cúbica lá para o outro lado. É claro que esse cubo corta aqui, mas qual é a raiz cúbica de 8? 8, pessoal, por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. Então, 2 ao cubo. Então, eu posso reescrever isso assim. Raiz cúbica de 2 ao cubo, 2 ao cubo vimos que é 8, vezes R0 ao cubo. Agora sim, posso cortar todos os cubos e sair de dentro da raiz cúbica. 2R0. Então, vamos voltar lá. Então, quer dizer que vai dobrar o raio, né? Quer dizer que vai dobrar o raio. Resposta letra D. Então, quantas vezes o raio do balão vai aumentar para captar os dados meteorológicos? Vai aumentar 2 vezes. Resposta letra D. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Você poderia jogar essa equação do volume aqui nesta equação aqui, de estado do gás. Ou tem gente chamando de lei geral dos gases. Você poderia jogar direto aqui. Mas eu acho que a conta ficaria muito grande. Então, o ideal, de repente, é você trabalhar com os volumes, né? No final, abrir e jogar aqui a equação do volume da esfera. Mas façam como achar melhor. Pratiquem bastante. Tá? Questão de gases costuma cair bastante no Enem. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.